Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A leitura proclamada hoje do Evangelho é uma epifania, é uma teofania. Teo de Deus, fania de manifestação. É uma manifestação de Deus Trindade, né? Você vê ali Jesus, Filho de Deus, né? A segunda pessoa da Trindade, homem e Deus. Você vê o Espírito Santo desceu sobre ele. Nós lemos também que Deus Pai disse aos discípulos: amai-o, né? Esse é o meu Filho amado, respeitai-o, escutai-o. É uma manifestação de Deus Trindade. Deus que é três pessoas, um só Deus. E a transfiguração de Jesus, antes da ressurreição dele, né, é uma prefiguração da sua divindade. Então o Mateus, né, que escreveu esse evangelho de hoje, Mateus, Lucas e os sinóticos, né, escreveram essa leitura da transfiguração. E eles quiseram transmitir também aquela ideia de que ao lado de Moisés e de Elias, e transfigurado em sua divindade, Jesus é o cumprimento de toda a lei mosaica, né? A lei de Moisés, e Jesus é o cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento, representado ali por Elias. Elias, que tem a história muito bonita também nos livros do Antigo Testamento. Quer dizer, Jesus cumpriu toda a lei, Jesus é o cumprimento de toda a profecia. E o que tem a ver isso conosco, né? Tem a ver da nossa fé em Jesus. Esse quadro, esse evangelho pode ser colocado num quadro, né? A imagem, né? Os três discípulos, Jesus entre Elias e Moisés, e Deus Pai, Deus Espírito Santo, falando ali, transmitindo algo para nós. E qual que é a mensagem da transfiguração? É que existe algo de divino no humano. É como aquela oração que o padre faz no cálice, quando ele coloca uma gotinha de água no cálice, né? Rezando que a nossa humanidade contenha a divindade de Deus, assim como o Filho de Deus é, né? Deus, homem e Deus, Deus que se manifestou na nossa carne, na nossa realidade humana. E essa é uma condição muito interessante, porque você vai encontrar isso apenas no cristianismo. Se você perguntar, por exemplo, com todo respeito aos judeus, né, quem que é Deus? Ele vai se referir àquela passagem de Êxodo 3, Deus é aquele que é. Enquanto nós somos filhos de alguém, somos de algum lugar, né, Deus é aquele que é, Deus é, né? Para dizer que Deus não tem predicado, que Deus é transcendente, Ele está além de tudo, do tempo, do espaço, da nossa compreensão, né? Ele é transcendente, está além. Só que para nós cristãos, nós também acreditamos que esse Deus transcendente, que é amor, que criou tudo por amor e liberdade, né? Ele também se faz imanente na nossa realidade, presente entre nós. Por isso que na nossa liturgia nós dizemos tantas vezes: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Essa é a nossa fé cristã. Claro que para o judeu acredita que Deus toma conta dele o tempo todo, mas para nós cristãos, Deus não apenas toma conta, Ele se fez um de nós. É uma diferença entre nós e os judeus, né? Mas para nós cristãos é uma diferença significativa. É Deus falando na nossa carne humana, Deus transfigurando a humanidade com a sua divindade. No Oriente, né, na liturgia do Oriente, a festa hoje nós celebramos a festa da transfiguração. No Oriente é uma solenidade,
E essa solenidade representa todo o movimento litúrgico deles, né? A liturgia tem o objetivo de transmitir a divindade de Cristo, a divindade de Deus. E claro, na nossa teologia também, né? Nossa teologia católica, acreditamos que a liturgia é um lugar privilegiado da manifestação de Deus. Claro, Deus se manifesta na natureza, né? Você viu, não sei se vocês observaram o pôr do sol ontem, né? Que bonito. Deus fala na natureza. Deus fala na vida nova, quando nasce uma criança, a alegria do pai e da mãe em receber um filho. Deus fala no amor do esposo e da esposa. Deus fala na amizade, né? Tantas coisas bonitas. Deus fala nas obras de caridade. Mas para nós cristãos, Deus fala de modo privilegiado na Eucaristia. Porque para nós cristãos, a Eucaristia, nós vemos a transfiguração, né? Claro, acontece uma transubstanciação, mas para nós, nós vemos a divindade de Cristo sendo manifestada entre nós, na presença real dele na Eucaristia. O pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, e assim Deus manifesta a sua divindade, se transfigura, sinônimo, né? Se transfigura para mostrar para nós a sua luz, a sua divindade. Então, que nós possamos renovar a nossa fé em Jesus, principalmente por meio da liturgia, e ver os sinais, a glória de Deus, a sua divindade nas suas criaturas, no amor entre nós humanos e também na liturgia, né? Possamos reconhecer na Eucaristia a presença real de Cristo, e é ali que ele se manifesta a sua divindade. Manifesta a divindade dele na palavra, manifesta a divindade dele na Eucaristia de forma privilegiada e manifesta na nossa caridade, né? A missa é sempre uma missão, assim como o monte, né? Subimos ao monte, rezamos a missa, encontramos com Deus, vemos Jesus transfigurado, brilhando, né? Tendo luz própria a nos iluminar. Depois descemos o monte, voltamos para a nossa família, para o nosso trabalho, para a sociedade, levando a mensagem de esperança de Cristo. Então possamos aprender com essa festa de hoje a reconhecer a divindade de Jesus e colocarmos em missão para transmitirmos esta mensagem a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em resposta à palavra de Deus, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.